A gente vai conversar com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é a advogada Jéssica Rocha, está com a gente aqui. Jéssica, bom dia. Bom, você é melhor do que ninguém para esclarecer para a gente o que é a proposta da OAB e, antes de mais nada, como a OAB recebeu esse tipo de proposta chegando no nosso parlamento municipal. Bom dia, né, a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, a gente agradece o espaço até de trazer uma outra perspectiva pedagógica para o que está acontecendo aqui em Teresina com a discussão desse indicativo. Nós, enquanto OAB, Comissão de Direitos Humanos e outras comissões temáticas, né, nós recebemos com muita tristeza, né, esse indicativo, né, e também com uma grande preocupação. Primeiro porque nos alertou que, olhando para Teresina, né, para a sociedade, para nossas casas de cidadania, a gente tem muito a aprender e muito a avançar, sobretudo para entender um pouco melhor qual comunidade migrante Teresina acolhe, né. É um indicativo que para a gente representou que está ausente, né, carente, além de todos os dispositivos e respeito aos direitos humanos, né, e respeito à nossa legislação nacional, mas está carente também de humanidade. E não existe, né, proposta de política de imigração sem respeitar todas as diretrizes que uma acolhida humanitária deve ter. Então, nós prontamente oficiamos o presidente da casa, o vereador Enzo Samuel, também um proponente do indicativo, o vereador Pedro Alcântara. Nesse ofício, nós deixamos claro a nossa preocupação contra esse indicativo, mas também nós trazemos um fundamento jurídico do porquê essa preocupação. Nós precisamos provocar essa casa para que ela crie espaços de inclusão. E a inclusão, para discutir uma política de imigração, ela se faz com a abertura de diálogo. Então, o nosso ofício foi em tom de diálogo, nós nos deixamos disponível para colaborar, inclusive, como equipe técnica, para ajudar a construir uma política de imigração municipal verdadeiramente justa e inclusiva e que respeite os direitos humanos e os tratados nacionais e internacionais, como você bem pontuou, Cíntia. Também nós trouxemos, né, um espaço no ofício em que a gente solicita audiências públicas, reuniões estratégicas, a convocação de pessoas técnicas, inclusive da própria comunidade migrante em Teresina, para ser escutada, para ser ouvida, porque é esse o trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, desde que o Zuaral, por exemplo, e eu cito especialmente essa comunidade migrante, porque é a maior comunidade migrante no Piauí, não somente no Teresina, e eu sei que parte desse indicativo, pelo ressoar, né, de muitas falas, e tristemente também o comentário da nossa sociedade, é de preconceito e xenofobia a parte dessa população. Então, nós, enquanto Casa da Cidadania, não poderíamos deixar de nos posicionar, mas também de forma técnica e entendendo que é um compromisso muito maior com o diálogo do que tão somente com o repúdio. Bom, vamos lá então. Primeiro que você já deixou claro aí que a política de imigração, ela é da lavra do governo federal, né? Primeira coisa, porque, enfim, é discutido isso de país a país, então não é discutido de município a país, né? Não, Teresina não pode fazer uma ligação lá para o Maduro para dizer, a gente está mandando de volta os venezuelanos. A segunda coisa é que a política de assistência social, ela, pelo menos tradicionalmente no Brasil, ela previa esse tipo de acolhimento, tanto que nós tivemos lá atrás, você chegou a acompanhar como o Unicef reconheceu aquele programa, como é que era feito, e o que deixou de ser feito, Jéssica, porque inclusive, né, em 4 anos a gente recebeu muito, a gente bateu muito aqui no programa, por exemplo, não se entregava as cestas básicas, os abrigos não ficavam prontos, não tinha escola para as crianças estudarem, e aí o que me parece é que é o seguinte, olha, a gente não tem condição de fazer, ou a gente não quer fazer, então é melhor a gente mandar de volta. Bom, só explicando também essa questão da competência, né? A competência para legislar sobre imigração, de fato, ela é exclusiva da União, né? Quando a Constituição traz que ela é privativa, é porque ela coloca aos olhos realmente do governo federal essa responsabilidade. Isso não implica dizer que os municípios e estados não possam criar uma política migratória.
eles podem criar uma política migratória, porque a política migratória ela é uma política pública. E é esse o papel do município e do Estado, né? É fortalecer as discussões que existem no Conselho Federal. Então, existe, inclusive, um movimento para que os municípios e estados, eles tenham esse interesse em discutir a política migratória a partir de suas realidades. O que a gente tem que entender é que esse indicativo, ele traz uma política migratória inconstitucional, que diz respeito aos nossos princípios, às nossas diretrizes e à nossa lei. Não é que nós, enquanto município, não possamos discutir qual migração política, qual política de migração a gente vai ter. A gente já está fazendo isso. E aí, você falou do programa Acolhida. O programa Acolhida, ele exige que o município, além da acolhida humanitária, e aí isso perpassa pela promoção de regulação dos documentos, daqueles migrantes que são indocumentados ou dos migrantes que estão aqui com documento errado, com o nome errado, sem certidão de segunda via, ou então com a carteirinha de migrantes atrasadas, né, ou com algum bloqueio nesse processo junto à Polícia Federal. Envolve também a oportunidade de emprego e renda, envolve a educação, envolve uma moradia digna e uma alimentação, né, uma segurança alimentar. E como você bem pontuou, Cíntia, realmente não é a primeira, nem a primeira vez que eu venho aqui falar sobre o descumprimento do município sobre isso. Nós, inclusive, 2 anos atrás, na verdade, há 2 carnavais, do ano passado, do ano atrasado, estive aqui te falando praticamente em tempo real quantos dias os uaraus estavam, os 4 abrigos na época estavam sem alimentação, que era responsabilidade, continua sendo do município. Isso porque a nossa sociedade acha que, e tem esse senso comum, né, de achar que os uarau, eles são um prejuízo aos cofres públicos municipais. Mas esse recurso, ele vem do governo federal, né? Se os uarau não estivessem no Piauí, eles estivessem em outros estados, esses outros estados também estão recebendo apoio financeiro do governo federal para a acolhida, porque nós temos, um programa e é um compromisso da nossa Constituição Federal, né? Não é um compromisso tão somente estadual e municipal. E aí, esse descumprimento, por exemplo, da alimentação, né? Esse mês, inclusive, os abrigos tiveram um atraso na alimentação. E quando acontece esse atraso na alimentação, qual é a consequência gravosa? Os pais, eles precisam ir para os sinais que a gente chama de pedir esmola, e para os uarau, historicamente, a mendicância se tornou, sim, uma oportunidade de emprego, né? É preciso que a gente entenda, inclusive, culturalmente mais sobre esses povos, porque eles têm mais de 7.000 anos, a gente não pode ficar nesse senso raso comum. E aí, onde as crianças ficam, né, se a maioria delas não estão inseridas em creches, né? Graças a Deus, nós já temos um movimento muito benéfico do envolvimento das crianças e dos adolescentes nas escolas. Então isso está funcionando bem. Mas as que não estão nessa faixa etária escolar, eles têm que acompanhar os pais, né? Os grupos familiares precisam comer. Então, a nossa pressão, inclusive, junto aos conselhos e os comitês, o Estado e o município, é para que a alimentação não atrase, porque isso voga outras xenofobias. A gente não entende o que acontece, o que está acontecendo por trás ao ver essas famílias nos sinais, né? A gente julga que essas crianças estão sendo maltratadas. E a gente precisa entender todos os contextos. Então, o programa Acolhida, né? Cidade Acolhedora, ele exige que respeite tudo isso. E, infelizmente, essas entregas da cesta básica ainda sofrem um atraso. É lógico que eu também preciso dizer que há uma diferença. A gente se reuniu mês passado, né, com a secretária do Sencasp, com toda uma equipe, na verdade, da assistência social, junto à doutora Regina Souza e também representantes do Estado, doutora Sônia Terra, e junto ao Comitê de Proteção de Migração, Refúgio e Apátridas. E foi dialogado, né? Está em diálogo um calendário, na verdade, um termo de parcerias entre Estado e município, para essa questão da alimentação e também dos abrigos melhore. Um outro ponto que a gente precisa pensar é no que nós já vivemos e que a gente não pode retroagir. Nós, enquanto Teresina e Estado, realizamos uma Comigrar, que é uma conferência de migração, de refúgio e apátridas. Não foram todos os estados que conseguiram realizar, com a participação do município e da sociedade civil organizada. Essa Comigrar, ela foi importante porque ela resultou no envio de delegados para Brasília, para a experiência da Comigrar Nacional, que dessa Comigrar Nacional saiu mais de 60 propostas
né, que se tornarão políticas públicas e que tratam, inclusive, por exemplo, de combate à xenofobia e exclusão social, de inclusão, de muito mais proposta de inclusão do que a preocupação financeira com o retorno deles para suas casas. Então, assim, Teresina não pode retroceder desses diálogos já existentes. É preciso que a Câmara Municipal de Vereadores ela compreenda que o papel dela é fazer esforços para que esse diálogo avance, para que esse nosso compromisso com a política municipal seja de referência positiva e não referência negativa. Muito bem, então a gente aguarda, a OAB vai seguir acompanhando isso, não é verdade? Pedindo que a Câmara não... Né, que pelo menos assim inclua entidades nessa discussão. Eu acho que isso é mais importante. O que não dá é para aprovar um projeto desse tipo sem que haja uma discussão com a sociedade. E se Teresina for de fato fazer uma política de imigração, isso é muito complicado assim também no meu ponto de vista, porque nós sabemos o quanto o teresinense também migra daqui para outros lugares. Em busca de educação, em busca de saúde também, e como recebe também, né, principalmente em relação à saúde. Então, isso vai ser modificado, porque a prefeitura, repito, não pode ou não quer, vai modificar. Então, realmente, acho que isso é o mais importante e a gente não pode fazer valer só para os venezuelanos, né? Tem que valer para todas as nacionalidades. Jéssica, muito obrigada, então, pela... Cíntia, eu posso fazer só uma pequena colocação? Só mais um detalhe muito importante. É preciso... Nós temos realmente uma comunidade migrante no Piauí, em Teresina, que não se resume nos povos indígenas venezuelanos do Aral, que também já são brasileiros, porque, como a própria Cíntia falou no início, tem muitas crianças nascidas no Brasil. É preciso que a gente entenda também que, além de migrantes e indígenas, eles são refugiados. E nossa legislação de refugiado proíbe a deportação como instituto de deportação ou a deportação indireta, que é essa promoção da volta deles ao país de origem. Nossa legislação de imigração proíbe qualquer estímulo de volta ao migrante para a sua procedência nacional, aquele migrante que corre risco. Então, como eu disse, desde o início já é um indicativo inconstitucional e que diz respeito a diversos dispositivos. Nós, enquanto Casa da Cidadania, enquanto Comissão da OAB Piauí, de Direitos Humanos e de Proteção da Criança e do Adolescente, estamos disponíveis para fortalecer a técnica, né, e fazer uma política realmente que dialogue e comunga com os interesses, mas também pensando de forma pedagógica. A gente precisa alcançar a nossa sociedade para entender melhor que não é tão simples e que todos nós temos que ter esse sentimento né, de irmãos, de que fronteiras realmente é uma limitação imposta, necessária, obviamente, mas que, para além disso, nós precisamos continuar sendo Brasil, Piauí, Teresina acolhedora. Exatamente. A cidade tem que optar se ela quer ser ainda uma cidade acolhedora ou se ela quer devolver lá o selo Unicef e dizer não quero mais. Esse tipo de política de limpeza, né, limpeza também, até uma limpeza étnica, ela parece dos mesmos criadores que mandam tirar as pessoas de rua quando tem um show. A gente já viu muito isso em algumas situações aqui no Brasil, né? Infelizmente. Sim, não deixa de ser uma aporofobia. A gente não vê esse movimento para migrantes ricos, né? A gente vê realmente para migrantes de uma classe social realmente que necessite, por exemplo, dos programas e das políticas públicas que a gente oferta. Obrigada, Jéssica. Um bom dia para você.